Desde que o ser humano passou a refletir sobre a própria existência, uma pergunta atravessa culturas, épocas e civilizações. O que acontece depois da morte? A ciência estuda o fim das funções biológicas. As religiões, por outro lado, tentam responder ao que estaria além disso. Hoje vamos percorrer como diferentes tradições religiosas entendem a vida após a morte. Não para dizer qual está certa, mas para compreender como cada uma interpreta esse mistério fundamental da experiência humana. Religiões abraâmicas. As religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, compartilham a crença em um único Deus, Criador do universo e responsável por julgar as ações humanas. Em geral, essas tradições veem a vida terrena como um período de prova, aprendizado moral e preparação para um destino espiritual definitivo após a morte. Ainda assim, cada uma apresenta interpretações próprias sobre o julgamento, o destino da alma e a relação com o divino. Cristianismo. No cristianismo, a morte não é o fim da existência, mas uma passagem para a eternidade. A crença central está na vida eterna e na ressurreição do corpo, fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, considerada a vitória sobre a morte. Para os cristãos, a alma sobrevive após a morte física e aguarda o destino final determinado por Deus. Os destinos espirituais são: céu. O céu é descrito como um estado de comunhão eterna com Deus. É um lugar ou condição de plenitude, alegria e paz e ausência total de sofrimento. Os justos viveriam em perfeita harmonia com o Criador, livres do pecado, da dor e da morte. Inferno. Por outro lado, para aqueles que rejeitam a fé cristã ou escolhem viver em pecado, o inferno é visto como um estado de separação definitiva de Deus. É frequentemente descrito como um lugar de sofrimento eterno e tormento, onde a alma é punida pela escolha de se afastar da verdade divina. Purgatório. No catolicismo, o purgatório é um estado temporário de purificação. Nele, as almas que morreram em estado de graça, mas ainda imperfeitas, passam por um processo de purificação antes de alcançar o céu. Não é um castigo eterno, mas uma etapa de preparação espiritual. O cristianismo, em diversas vertentes, acredita na ressurreição final, onde todos os mortos serão ressuscitados e a alma será reunida com o corpo, iniciando a vida eterna com Deus ou com o castigo eterno, dependendo de sua escolha durante a vida. Islamismo. No islamismo, a vida após a morte é um dos pilares centrais da fé. A existência terrena é vista como temporária, enquanto a vida após a morte é eterna. Após a morte, cada pessoa será julgada por Alá, levando em consideração não apenas suas ações externas, mas também suas intenções e sua fé sincera. Os destinos espirituais são claramente definidos. Jannah, paraíso. Jannah é descrito como um estado de felicidade perfeita, paz absoluta e proximidade direta com Alá. É frequentemente representado como jardins exuberantes, rios cristalinos e abundância, simbolizando recompensa espiritual, descanso e realização plena. Jahannam, inferno. Jahannam é o lugar de punição para aqueles que rejeitaram a verdade divina e praticaram o mal. O inferno é descrito como um estado de sofrimento intenso. Algumas interpretações islâmicas admitem que certos pecadores possam ser purificados e libertos, enquanto outros permaneceriam eternamente. No islamismo, a vida terrena é um teste moral e espiritual, e a vida após a morte é a consequência direta desse teste. Judaísmo. O judaísmo apresenta uma visão menos uniforme sobre a vida após a morte. Diferentemente do cristianismo e do islamismo, o judaísmo tradicional enfatiza mais a vida presente do que especulações detalhadas sobre o pós-morte. Entre as principais concepções estão Olam Rabá, o mundo vindouro,
um estado de recompensa espiritual para os justos, onde a alma desfruta da proximidade com Deus. Não é descrito em detalhes físicos, mas como uma experiência espiritual elevada. Ressurreição dos mortos. Presente sobretudo em correntes tradicionais e ortodoxas, essa crença afirma que no fim dos tempos, os mortos justos ressuscitarão para viver no mundo vindouro. Reencarnação ou Gilgul. Em vertentes místicas como a Cabala, existe a crença de que as almas podem reencarnar para completar tarefas espirituais não realizadas em vidas anteriores. De forma geral, o judaísmo valoriza mais como se vive do que o que acontece depois, reforçando a responsabilidade ética no presente. Religiões dármicas. As religiões dármicas, originadas no Oriente, propõem uma visão cíclica da existência. A vida não é vista como uma linha com início e fim, mas como um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Hinduísmo. No hinduísmo, a vida após a morte é regida pelo samsara, o ciclo de nascimento, morte e renascimento. Esse ciclo é determinado pelo karma, a lei de causa e efeito. O karma de uma pessoa, ou seja, as boas ou más ações que ela realiza durante a vida, determina sua próxima existência. O objetivo final do hinduísmo não é alcançar um céu eterno, mas a liberação do samsara, chamada moksha. Moksha é o estado de união com o absoluto, onde a alma se funde com Brahman, a realidade suprema, e o sofrimento e o ciclo de renascimento são superados. Para atingir moksha, a alma deve conquistar a sabedoria, a virtude e a pureza, rompendo com as limitações do ego e das ilusões mundanas. Budismo. O budismo também acredita no ciclo de renascimento, mas tem uma visão diferente da alma. O budismo ensina que não existe um eu permanente. Em vez disso, há um fluxo de consciência que se renova a cada renascimento. O objetivo final do budismo é alcançar o nirvana, a extinção do sofrimento, do desejo e do ciclo de renascimento. Nirvana não é um lugar, mas um estado de libertação total, onde a mente transcende a dualidade e a ilusão, alcançando a paz e a serenidade eterna. O budismo ensina que ao superar o apego e a ignorância, a alma pode escapar do ciclo de sofrimento. Espiritismo. O espiritismo entende a morte como uma transição natural. O espírito se separa do corpo físico, mas mantém sua individualidade, consciência e memórias. A vida após a morte no espiritismo é um período de aprendizado e evolução. A qualidade das ações na vida terrena influencia diretamente a evolução do espírito após a morte. Ações boas. Espíritos que praticaram o bem, como o amor, a caridade e a justiça, podem evoluir mais rapidamente, aproximando-se de Deus e alcançando estados elevados no plano espiritual. Ações más. Aqueles que praticaram o mal terão que reencarnar mais vezes para aprender, se corrigir e purificar seu espírito, passando por novas experiências que os ajudarão a evoluir. Religiões de matriz africana e espiritualidade. Nas religiões de matriz africana, a morte não representa uma ruptura, mas uma continuidade da existência em outro plano. Candomblé e Umbanda. Após a morte, o espírito retorna ao Orum, o mundo espiritual onde habitam os ancestrais e os orixás. Dependendo de sua trajetória, o espírito pode se tornar um ancestral guia, trabalhar como entidade espiritual auxiliando os vivos, ou permanecer em desequilíbrio, caso sua missão não tenha sido cumprida. A relação entre vivos e mortos continua ativa, baseada no respeito aos ancestrais e na troca espiritual constante. O objetivo final é a evolução e o aperfeiçoamento do espírito. Apesar das diferenças, quase todas as religiões concordam em um ponto essencial: a morte não é o fim absoluto da existência. Ela pode ser um julgamento, um recomeço, um retorno ou uma libertação. Cada tradição reflete a cultura, os valores e as perguntas fundamentais de seu tempo.
E talvez, mais importante do que descobrir o que vem depois, seja entender como essas crenças influenciam a forma como vivemos agora. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e continue explorando o tempo, a mente e os grandes mistérios da existência aqui no Mente e Tempo.